Amados irmãos, por que as pessoas não estudam a Bíblia? Bom, existe um ditado popular que diz que ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Essa é uma verdade arrebatadora. Ora, Charles Spurgeon sintetizou bem esse pensamento quando afirmou que uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está lendo ela. De fato, uma Bíblia que está novinha ou empoeirada pertence a alguém, gente, que não a usa, nunca usa ela. Assim como uma caindo aos pedaços, riscadas, cheias de notas e destaques. Pertence a alguém. Isso é como é que eu posso dizer? É inaceitável. É ou não é verdade? Infelizmente, gente, muitos cristãos estão longe de estar na palavra de Deus. Estatísticas, isso é ciência, gente, ó. Estatísticas revelam que menos de 40% dos cristãos praticantes leem suas próprias Bíblias. Esse número é assustador, gente. É ou não é mesmo? Mas diga a verdade. Você já viu uma Bíblia abandonada? Seja na igreja, na casa, no vidro traseiro de um carro. É ou não é verdade? Isso é bem comum na igreja em que frequento. Tem pessoas que simplesmente esqueceram suas Bíblias lá por anos, sem nunca terem dado falta dela. Sabe por quê, gente? Porque elas simplesmente não leem sua Bíblia em casa, nem em nenhum lugar. Porque o estudo da palavra de Deus não faz diferença em suas vidas. Isso é uma grande verdade. Ora, as desculpas, amados irmãos, dadas para justificar a negligência ao estudar diário, ao estudo diário ou a estudar a palavra de Deus, são as mais variadas. Olha só, nunca me ensinaram a estudar a Bíblia. Isso é desculpa. Não tenho tempo, sou muito ocupado. Desculpa. Não sei como começar. Desculpa. Acho o texto muito difícil. Desculpa. Não acho a Bíblia muito prática. Desculpa. Não acho a leitura interessante. Desculpa. Não acredito em tudo que a Bíblia diz. Desculpa. Sinto-me culpado quando leio a Bíblia. Prefiro não ler. Desculpa. A Bíblia está ultrapassada. Desculpa. Quero algo mais moderno. Desculpa. Tenho sono ao ler a Bíblia. Desculpa. Não tenho Bíblia. Desculpa. Não gosto de ler. Desculpa. Não se trata da Bíblia. Não leio nada. Desculpa. A questão é qual desculpa, amados, qual desculpa você tem dado para não dedicar um tempo sequer do seu dia na leitura e no estudo da palavra de Deus. Algumas das desculpas citadas acima se aplica à sua vida? Algumas das desculpas que eu citei acima aplica à sua vida? Se sua resposta foi sim, então continue lendo a Bíblia, amados, pois eu vou te mostrar três razões importantes pelas quais você deve estudar a palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus é essencial para seu crescimento. O primeiro é: o estudo da palavra de Deus é essencial para o seu crescimento. Lá em 1 Pedro 2, versículo 2, você vai ler assim: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam, experimentem e plenamente a salvação. É a primeira coisa que eu quero ensinar aqui, baseado em Pedro. Amém? Amém.
O que é que Pedro, em 1 Pedro 2,2 quer dizer? Pedro quer dizer isso. Pedro quer dizer, amados irmãos, que quando iniciamos nossa caminhada na vida cristã, somos comparados a pequenas crianças que necessitam ser alimentadas com leite, até termos condições de experimentar alimentos sólidos. Essa analogia é perfeita, é muito perfeita. O leite materno é o alimento mais completo para o bebê. Nele estão contidas todas as proteínas, vitaminas, gorduras, água e outras substâncias necessárias para o seu completo e correto desenvolvimento físico. De igual modo, precisamos ser alimentados com aquilo que fortalecerá nossa vida espiritual, para que possamos nos desenvolver de forma completa, correta em Cristo Jesus. Reparem na expressão utilizada por Pedro, que nós acabamos de ler. Desejem intensamente. Pedro está dizendo que precisamos ter apetite, vontade de se alimentar da palavra de Deus. Isso, infelizmente, requer hábito. Você precisa desenvolver o hábito, amados irmãos, de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia. Só assim, seu desejo e sua fome pelas Escrituras aumentará cada vez mais. O ponto aqui é: há quantos anos você é cristão? Quanto você tem crescido no conhecimento de Deus? Não há crescimento fora da palavra de Deus, jamais haverá. Ela é o instrumento primário de Deus para o desenvolver de cada indivíduo, amados. Vamos para o segundo conceito. O estudo da palavra de Deus é essencial para quê? Para a sua maturidade, para a minha maturidade, para a nossa maturidade. Em Hebreus 5, e versículo 11 ao versículo 14, nós vamos ler assim. Bom, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhe ensine. Olha só o que é que Hebreus está dando. Novamente, os conceitos mais básicos da palavra de Deus ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos e que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Você sabe, amados irmãos, o que Hebreus quer dizer? Hebreus quer dizer: toda criança precisa crescer, e à medida que cresce e se desenvolve, o alimento precisa mudar. Essa é a lógica utilizada pelo autor de Hebreus. Ele chama a atenção dos convertidos, afirmando que eles, pelo decorrer do tempo, já deveriam ser mestre e não aluno no conhecimento de Cristo Jesus. Ao invés disso, ainda estavam patinando num patinete no crescimento espiritual, amados, como crianças repletos de dúvidas sobre as questões primárias da fé. Isso por quê? Porque, como afirmou o autor do texto que nós acabamos de ler, de falar em Hebreus, eles se tornaram lentos para aprender. Aleluia. Bom, a questão é: você já é um mestre? Já se tornou um cristão maduro? Ou ainda precisa de leite?
Outro problema é, amados, quem são os cristãos maduros? Os que vão para o seminário, os que sabem mais versículos bíblicos, espada para o alto. Não, o autor de Hebreus afirma que o cristão maduro, olha só, é aquele que, pela prática constante do estudo das Escrituras, treinou a si mesmo, capacitando-se para distinguir entre certo e também entre o errado. Ou seja, a marca de um cristão maduro não é no quanto você aprende, mas quanto você usa daquilo que aprendeu. Eu, amado, particularmente eu concordo com o pastor Tiago e Mateus quando ele diz em seus livros que se você estudou a Bíblia durante 10 a 20 anos e não serviu na igreja, você não cresceu espiritualmente. E não há outro meio para desenvolver a maturidade espiritual, senão pelo estudo da Bíblia, pelo estudo bíblico. Vamos para o terceiro conceito. O estudo da palavra de Deus é essencial para a sua eficácia espiritual. Aleluia. Em 2 Timóteo nós vamos ler, em 2 Timóteo 3, 16 a 17, vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige, amados irmãos, quando erramos, e nos ensina a fazer o que é certo e não nunca o errado, só o certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Bom, o primeiro ponto desse versículo que nós lemos lá em Timóteo, que merece destaque, é o fato de que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Mesmo aquela parte chata que geralmente você não quer estudar, como Números ou os livros dos Crônicas, tudo é inspirado e útil para nós, amados irmãos. Por isso, precisamos estudar ela toda. O segundo ponto consiste em saber para que a Bíblia é útil. A resposta de Paulo é: para ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, amados. Aquilo que você acredita determina o seu comportamento. Quando você dá ouvidos às mentiras atraentes que o mundo conta, sua vida se torna uma bagunça, não é verdade? A palavra de Deus corrige isso. Ela corrige nossos erros e nos ensina a fazer o que é certo. Ela nos mostra o que é pecado e também qual é a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, para a nossa vida, nos capacitando a colocar em prática aquilo que Ele requer de nós. Portanto, vou repetir, portanto, o estudo bíblico é o meio primário pelo qual podemos nos tornar servos eficazes de Jesus Cristo, o Salvador. A questão é: você tem sido um servo eficaz? Suas obras correspondem às boas obras que Deus requer de você? Pensa aí. Bom, o meu conselho para vocês é: estude a palavra de Deus. Se você chegou até aqui, depois de ouvir esse vídeo que eu estou fazendo, e as 3 razões que acabei de falar acima nesse vídeo, apresentadas a você nesta noite, a pergunta que fica é: como você pode deixar de estudar
a Bíblia, a palavra de Deus. Pare de dar desculpas, amados. Não pense que você é incapaz de fazer isso sozinho. Lembre-se, a palavra te capacitará. Ela é lâmpada para seus pés e luz para seus caminhos. Salmos 119, 105. Tome uma atitude de mudança hoje. Faça como Esdras. Decida estudar a palavra de Deus como Esdras. Comece hoje em seguida. Obedeça. Por fim, após estudar e praticar, ensine a palavra de Deus para outras pessoas, como Esdras o fez. Esdras capítulo 7, versículo 10, você vai ver isso lá, lê isso lá. Lembre-se do que disse o salmista. Perdoe-me. Lembre-se do que disse o salmista, amados. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Em Salmos 19, versículo 9, 11. Espero ter ajudado a você, para que você possa abrir sua mente e passar a estudar a palavra do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.